Boa noite. Olha, a turma chegando aí. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Iremos iniciar agora mais uma live Mineiros que Lutam. Hoje com a presença do meu querido pastor missionário, pastor Walid Filho. E eu tenho certeza que você, seja bem-vindo, Anderson, meu amigo Edivaldo Baranildes. Tenho certeza que vocês vão ficar impressionados com a história de vida deste homem, um homem que é uma pessoa extraordinária, um homem muito simples, mas um homem muito cheio de Deus. Um cara que eu tenho aprendido nos mínimos detalhes, sabe? Eu tenho observado, eu tenho aprendido, eu tenho crescido através da vida dele. Rodrigão da Atlas, venha ser Atlas, nosso parceiro que nos abençoou aí no nosso evento que nós tivemos sábado passado, foi sucesso. Muito obrigado, viu? Você que não conhece a Atlas Seguradora, faça contato, entra no Instagram, Atlas, venha ser Atlas, você também. Eu fiz até uma propaganda, hein, Rodrigo? Tainá, seja bem-vinda. Vocês estão ouvindo bem meu áudio? Como que tá o som aí? Tá tudo bem? Que essa live eu não quero perder tempo não, viu? Meu Deus, já quero chamar meu convidado rápido. E o Rodrigo, eu tô esperando a sua agenda, viu? Pra você contar a sua história de vida aí, batalhador, guerreiro. Tá ouvindo, né, Tainá? Obrigado, viu, minha filha? Isso é bênção. Você quer bênção, Rodrigão? Você quer bênção, parceiro? As amizades que, como diz a pastora Nádia, minha esposa amada, que quando Deus quer nos abençoar, nos abençoa com relacionamento. Sou grato demais a Deus pela vida de vocês. Só gente top. Gente, bom, para quem não conhece, né, e fica gravado depois das nossas lives, vai lá também no nosso canal no YouTube, Kilder Travaglia. Nossa live chama Mineiros que Lutam, né? Fazendo um resumo rápido aqui. A princípio íamos fazer com lutadores, né? Faixas pretas, mestres de artes marciais. E veio muito forte ao meu coração, por que não? Pessoas, histórias, né? Conquistas, permanência, né? E qual que é a nossa intenção? Quebrar tabus, né? Aquelas coisas culturais que nós crescemos ouvindo, pessoas falando, fulano nasceu pobre, é de família humilde, ele vai morrer pobre, não tem oportunidade no nosso país. Se outra pessoa fala, quando eu ficar rico eu paro de trabalhar. E por que você está falando disso, Kilder? Porque nós estamos falando de crenças. Grace / Betinho, sejam bem-vindos. E por que você está falando de crença limitante, Kilder? Porque são as crenças limitantes que não nos permitem crescer em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho falado muito sobre a nossa nação, sobre o nosso país, que nós precisamos quebrar as crenças limitantes. Nosso país é um país que tem tudo para ser um país de primeiro mundo, mas ele foi dominado aqui na mente das pessoas. Você não pode, você não consegue. Nós somos um país rico, riquíssimo em minerais. E não tem um porquê mais nós ficarmos exportando petróleo, café, né? Ter um índice de desemprego altíssimo com um país tão produtivo e tão rico como o nosso. Então tudo está ligado à crença. E nós temos a intenção de que na Live Mineiros que Luta trazer pessoas como nós, batalhadoras, simples, que lutam e lutaram para vencer na vida. O que é vencer na vida? Construir uma história, uma família com dignidade, com caráter, sem passar por cima de princípios, sem passar por cima de ninguém, né? E compartilhar conosco as suas experiências, né? Pessoas que saíram do interior, vieram para a capital, pessoas que permanecem na capital, pessoas daqui que estão em uma experiência fora do nosso país, e é assim que a gente está querendo construir essas informações para vocês. E qual é o nosso objetivo? Todas essas lives que nós estamos fazendo o ano todo, hoje, véspera de Natal, que nós conseguirmos em todas as lives ajudar ou mudar uma mentalidade que tem uma crença limitante, ou mudar
o destino, né? Através da graça de Deus sobre a vida de uma pessoa, motivar, incentivar essa pessoa a crescer, né? A evoluir como ser humano, já valeu a pena. Essa é a nossa grande meta. Que passar de um já é lucro e tudo que nós fazemos é para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, sem delongas, vou pedir a vocês que façam o exercício que eu vou fazer agora. Mande esse aviãozinho para os seus amigos, para que eles possam estar participando. Dia corrido para todo mundo, véspera de Natal, mas nós não paramos. Aqui é para trabalhar mesmo, é para triturar, porque o descanso vai ser na glória. Nosso convidado já chegou, perdão. Só vamos fazer o exercício do aviãozinho, convidando pessoas. Eu vou fazer o meu aqui agora. Estou fazendo o meu aqui agora. E faça o seu. Não deixa de fazer, porque isso é importante. Que aí o Instagram vai estar nos ajudando a avisar mais pessoas que nós já estamos ao vivo, né? E que essas pessoas possam estar participando da nossa live. Vou mandar aqui, só gente fina chegando. Muitas pessoas que estão entrando aqui já conhecem o nosso querido pastor, o Alide, e tenho certeza que mesmo conhecendo, vai se surpreender sim com a história de vida deste homem. Mandei aqui, pronto, já fiz o meu papel, Mandinha TKD, Pati, todo mundo seja muito bem-vindo, viu? Já vou chamar aqui o nosso convidado especial. Se o som não estiver legal, vocês me avisam, tá bom, gente? Beleza. Sim, Tainá tá aqui preocupada. Estou fazendo a live de casa, Tainá. E vai... Vamos lá, mandei o convite. Meu Deus! Ô, maravilha! Ô, Glória! Olha quem Tá chegou ouvindo aí, aí, gente. pastorzão? Estou te ouvindo bem, nós estamos chique, todo mundo de fone. Você tá me ouvindo bem, meu Aí, amigo? tô ouvindo, tô ouvindo. Rapaz, eu me dei um presente, que é essas bolinhas, essas joaninhas no ouvido aqui. O negócio é top demais. Bom demais, que prazer estar aqui. Prazer é todo meu, pastorzão. Obrigado por ter atendido aí essa agenda. Um cara que não para. E Eu que agradeço, meu amigo. estou muito feliz, muito honrado, viu? A honra é toda minha. Privilégio. Você sabe que eu te amo muito. E só que quando eu chego perto de você, né? Vou falar você com todo respeito e carinho, aí a gente fica tão impactado que a gente não sabe falar tudo não, sabe? Rapaz, E 41 anos é você mesmo. você é jovem, o pessoal dos 40 e poucos é tudo jovem, Ih, a minha cara de 25, ó, pra você ver. Só essa não é? barba aqui, essa barbinha michuruca aqui, tá fazendo eu ficar mais velho. Muito Obrigado, obrigado, viu, pastor. pastorzão? Eu que agradeço, meu amigo. É uma honra estar aqui com vocês, participando aqui dessa live poderosa. Amém. Gente, vocês que entraram agora, já que todo mundo, olha, manda o aviãozinho, manda para as pessoas. Eu sei que todo mundo teve um dia corrido, a véspera de Natal, todo mundo corre, porque todo mundo quer ceiar. Mas não deixe de mandar, porque nós vamos estar encerrando o dia da melhor forma possível e melhor com essa live de hoje. Eu não vou perder tempo não, tá bom, pastorzão? Vou fazer uma Meu breve amigo, tá. apresentação aqui, tá? Beleza, eu tô mandando aviãozinho para algumas pessoas aqui também. Vai mandando aí, meu amigo. Gente, então eu vou falar mais uma vez, porque essa live ela fica gravada e é top demais. Esse é meu querido pastor, missionário, pastor Walid, da Igreja Batista da Paz, viu? Então você que vai estar assistindo agora, vai estar vendo depois, visita lá o Instagram desse jovem e vocês vão ver o que ele tem feito pelas nações. Através da vida dele, a nossa igreja hoje tem a oportunidade de estar na África. Olha só que bênção. Olha só Maravilha. que bênção. Então você que está assistindo aí, que fica assim, nossa, meu sonho é ir na África, glória a Deus, você vai um dia, eu creio. Mas se você não pode ir ainda, você pode colocar uma sementinha através
da vida do pastor através da Igreja Batista da Paz, que apoia um grande projeto na África. Amém? Amém. Meu amigo, gente, eu vou tirando os comentários e voltando aqui, porque eu sei que vai ter muita coisa boa. Ó, maravilha, meu amigo, pastor Ali, já estou falando aqui, olha. Essa é a Olha que Quênia. bonito. É a Essa, Quênia. essa aí é responsável por eu conhecer minha esposa, meu amigo. Essa é a amiga do Meu, coração. meu Deus. Então ela é importante demais. Só gente fera entrando aí, a gente do Só gente coração, meu fera. O Deus. Dudu, meu Deus. O Meu Deus. Fabiano, abração. Gente, então vamos dar início, porque vai ser demais. Pastorzão, meu amigo, conta pra gente, nosso primeiro tema, nós falamos sobre a família, que é algo Uhum. extraordinário e é algo mais importante para o Senhor e para as nossas vidas. Conta um pouco da sua origem, dos seus pais, da cidade que nasceram, da sua cidade, até chegar nessa grande família que você está construindo, né? Não terminou, está no processo. Sim, verdade. Muito legal, pastor. Nossa, é muito importante isso, né? Meu pai tem uma história muito legal. Ele é da cidade de Joaíma, Minas Gerais, uma cidade pequena. Meu pai perdeu o pai dele, ele tinha 6 anos, então é aquela história do primogênito que acaba cuidando dos irmãos, e acabou que ele enfrentou uma história difícil, teve que morar de casa, em favor, casa de tio, veio para Belo Horizonte, 17 anos, né? Foi salvo pelo Exército Brasileiro, entrou para o Exército. Na época que ele entrou, já era aquela época bem difícil, passando necessidade. O Exército foi uma benção para a vida dele. Ele ficou lá 5 anos, se tornou cabo. E ele precisou de sair porque minha mãe já tinha uma filha e o Exército estava abrindo uma base militar lá em Montes Claros. Eles enviaram meu pai para lá, mas minha mãe não acostumou ficar no lugar e ele pediu baixa. Aí ele já veio para cá de volta, entrou na Fiat, né? E aposentou na Fiat. E nesse tempo, meu pai, essa história dele de muito trabalho, foi algo que ele focou muito, né? Ele ensinou pra gente o trabalho. Eu sou eu mais 4 mulheres lá em casa. Então, eu sou o único homem. Então, eu acho que eu tive uns privilégios por ser o único homem. Meu pai investiu muito em mim, na questão do trabalho, de todo lugar que ele ia, ele me levava. Então eu estive muito perto do meu pai. Eu aprendi muita coisa com meu pai, aprendi coisas que na época um homem aprendia, por exemplo, arrumar uma tomada, consertar uma lâmpada, coisas que simples que o homem faz, limpar uma pia, desentupir um negócio, essas coisas de casa. E ele me incentivou ao trabalho muito cedo. Então, eu peguei aquela figura de um homem responsável, de cuidar da família, de prover as coisas, de ser proativo para arrumar alguma coisa, para ajudar o outro. Aprendi muita coisa com ele nesse sentido, também com minha mãe, é claro, né, que teve um papel muito legal. Meu pai converteu ao Evangelho em 1981, eu nasci em 80, então eu já era um bebezinho de 1 ano. Então, praticamente, eu cresci na igreja, né? Meu pai era um novo convertido, mas foi muito empenhado. Como meu pai era uma pessoa que tudo que ele pegava para fazer, ele queria fazer com excelência, e o exército, eu creio que foi uma bênção para ele, porque ele cresceu sem o pai, cresceu como padrasto, e por essa figura um pouco distante, ele acabou focando muito no trabalho e sendo muito excelente naquilo que ele pegava para fazer, sabe? Então, todo o trabalho da igreja ele focava muito e tal. Então, eu cresci nesse ambiente. Na época, uma igreja muito avivada, né? Uma igreja muito família. Então, eu cresci nesse ambiente e dentro de casa, muito focado no trabalho de casa, sabe? Então, aí são dois papéis muito fortes dentro da família que eu acabei pegando. O meu pai com essa questão de focado em trabalho, em responsabilidades. E minha mãe é aquela pessoa muito generosa, aquela pessoa muito amorosa. Minha mãe era a pessoa que servia muito. Minha mãe ela não aguentava ver você fazendo alguma coisa, ela tomava de sua mão para fazer.
Então, minha mãe é aquele lado todo generoso e muito dado, muito doado. Então, por exemplo, às vezes meu pai chegava do serviço à noite, tinha gente morador de rua lá dentro, dormindo. Minha mãe já tinha dado comida, já tinha. Minha mãe era essa pessoa. Ela não aguentava ver ninguém passando necessidade e jogava para dentro de casa. Então, são dois lados assim, muito fortes que eu peguei dentro da minha família, né, do meu pai, as responsabilidades. Então eu cresci num ambiente muito legal, sabe? É um privilégio. Eu sou grato a Deus pelo lugar onde eu cresci, pelo ambiente onde eu cresci. Minha mãe cuidando das coisas da casa, meu pai sempre trabalhando, mas muito empenhado em em implantar na gente a responsabilidade, né? Com os compromissos, com o trabalho, tanto que eu comecei a trabalhar com 12 anos praticamente de idade. Eu fiz curso de marcenaria com 10 anos, na CM, antiga, nem sei se existe mais. Na CM, lá no Betânia, era uma associação muito legal. Então eu fiz curso, comecei a trabalhar na marcenaria, com 11 ou 12 anos eu já estava numa marcenaria trabalhando, e meu pai investia muito nisso, né? Me incentivava ao trabalho. Então eu fazia carrinho de guia de madeira já de volante, eu tenho marcas na minha mão de facão usado na mão, de serrote no dedo. Então eu aprendi muita coisa, foi muito legal, sabe, pastor? Eu não sei se eu falei o essência do que o senhor queria abordar, mas a minha família me ensinou alguns papéis muito legais, eu acho que foi muito importante para a personalidade que eu tenho, entende? Eu falo assim, antes da gente chegar na sua família, aquilo que o senhor construiu, né? Eu falo que está construindo porque é um processo, né? Que não é simples, né? De educar os filhos, né? De trazê-los, né? Pela graça de Deus ao mundo e cuidar deles da maneira que o Senhor gostaria Verdade. que nós cuidássemos. Não é simples, mas por que a gente fala dessa questão da família? Porque família é a base de tudo. E as pessoas caem no engano de falar assim, os meus pais eram separados, ou meu pai ele bebia, ou a minha mãe não era muito legal, ou eu perdi os meus pais. Mas a família sempre, todas as famílias, independente dos problemas, positivos ou negativos, existe uma raiz, existe uma base que nós não podemos deixar de valorizar, que nós não Verdade. podemos abandonar, sabe? É a nossa família. O seu pai, mas e aí o pai do seu pai, né? Você contou aí que seu avô, né? Seu pai perdeu ele muito novo, mas tem uma existência, tem um nome, ele tem um DNA, né? Tem. Ele que estava na vida do seu pai e hoje está na sua vida e na vida dos seus filhos. Então a gente precisa de valorizar muito a nossa família. E aí, pastorzal, essa família linda, conta pra gente aqui, para todo mundo ficar sabendo, né? Então, pastor, então, eu falei muito da família do meu pai, de onde eu vim, né? Sim. E uma coisa muito legal, porque meu pai teve um padrasto também, né? Isso foi muito legal na história dele. Mas uma coisa muito legal, que é um maior desafio meu, é tentar implantar na minha família o que eu aprendi. Até porque a gente aprende com o exemplo, né? Uhum. A gente aprende com exemplo. A Bíblia fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Então, ensinar no caminho é um desafio, porque tem muito pai que não quer estar no caminho, quer que o filho trilhe um caminho certo, mas o pai fica no caminho errado. Então, por Sim. exemplo, eu conheço pais que levam o filho para a igreja, mas ele vai para o bar. Uhum. Então, é um desafio, porque o filho, ele aprende vendo. Todo ser humano aprende vendo, né? A gente aprende por exemplo. Então, eu tenho um desafio muito grande porque meu pai, eu via ele como ele tratava minha mãe, a provisão que ele trazia para casa, tanto espiritual quanto material, era algo muito visível. E espiritualmente falando, né, meu pai era um cara que ele fazia muitas coisas intencionais para que os filhos vissem. Então, por exemplo, a minha memória, eu tenho o meu pai todo dia cedo na sala orando e lendo a Bíblia.
E algumas vezes à noite ele fazia isso no quarto, mas ele fazia de forma intencional na sala para que quando eu passasse ou um dos meninos passasse, pudessem ver ele fazendo. Fora o ambiente familiar que ele sempre reunia, lia a palavra de Deus, orava junto, quando saía, viajava em família. Então, meu pai fazia muita coisa intencional e de preferência essas coisas, por exemplo, na questão da palavra de Deus e ter uma vida de oração, é uma das coisas que meu pai ele fazia muito e era muito disciplinado. Eu lembro que em 2010, que foi o último ano que ele viveu, ele faleceu em 2011. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade disciplina, eu estava trabalhando muito, e eu pedi meu pai para fazer um tempo de oração comigo, porque eu sabia que se ele comprometesse, eu ia comprometer, porque ele era fiel no horário, ele era fiel na disciplina, e eu tinha dificuldade. Então eu me comprometia com ele para ele me ajudar. Então eu vi essa história do meu pai fazendo, então hoje é uma das coisas que eu tento fazendo em casa. Então, nós temos um culto em casa todo dia de manhã, no café da manhã. É o momento em que, aquele momento descontraído, a gente lê a palavra. Eu oro impondo as mãos na cabeça dos meus filhos. Eu oro ministrando na cabeça da minha esposa. A maneira que eu trato ela, eu tento tratar de forma intencional, dando beijo nela, abraçando ela, a maneira de falar, para que eles aprendam, né? E tanto de um abraço que eu dou para eles, no afeto, muitas dessas coisas para tentar marcar na história mesmo. Porque a maior dificuldade hoje é aquilo que a gente deixa de marcar, né? Às vezes a pessoa recebe mais marca negativa e a gente precisa de deixar umas marcas que vai fazer diferença, né? Então, por exemplo, eu tenho algumas lembranças com 3 anos, com 5 anos de idade, que são lembranças fortes. Então, a lembrança ela pode ser marcada de uma forma muito positiva ou de uma forma muito negativa. Exemplo, tem criança que é abusada com 6, 5 anos de idade, ela não lembra de mais nada, mas ela lembra disso. Agora, talvez a pessoa tenha mais marca negativa do que positiva. Então, é uma das coisas que eu preocupo. Eu preciso de deixar uma marca na alma do meu filho, da minha filha, para que ele nunca esqueça. Então, é um desafio, pastor, ser intencional. Então, eu tenho trabalhado como família para tentar implantar isso, né? Não ser uma pessoa que obriga, mas que traga prazer em fazer isso. E para quando eles lembrarem de mim, quando eu for embora, eles serem confrontados em estar neste lugar. Por exemplo, eu tive experiência com Deus, de conhecer Deus de perto, de ter experiência profunda com o mundo espiritual. E é a minha responsabilidade promover esse ambiente para os meus filhos e minha esposa viver. Então, eu preciso de promover esse ambiente, algo que meu pai e minha mãe fazia. Então, uma das coisas que eu nunca esqueço que meu pai e minha mãe faziam era promover um culto em casa, porque nós somos a igreja principal. Então, eles sempre promoviam. Quando eu promovo um culto, Deus, ele tem que cumprir a sua palavra, que ele manifesta onde tem dois ou três. E aí, quando Deus manifesta, sempre tem algo acontecendo. Então, se eu promover um culto na minha casa, eu estou dando oportunidade para o Espírito Santo liberar sobre cada um de nós algo que ele quer manifestar, dons espirituais e muitas coisas. Eu preciso de promover, eu não preciso de esperar o culto de domingo, eu não preciso de esperar o culto da terça. Eu posso promover isso na minha casa. Então, como família, é uma das coisas que a gente tem desafiado a viver, não só no momento espiritual, mas também trabalho, tarefa de casa, responsabilidade, é um dos desafios que a gente também tem que ensinar, porque a vida está aí, né? Então, é um dos desafios que a gente tem vivido aqui em casa, que Deus tem nos dado graça, né? Tirando, tirando a vida das pessoas que a gente aprende muito, né? Os nossos pastores, a gente aprende demais, a gente aplica muito o princípio que a gente aprende do nosso pastor William Werneck, né? Dos pastores que estão com a gente. Então é muitos detalhes que a gente vai aplicando nessa construção da família, sabe? A ausência também de nada também marca muito na vida da criança, né? A criança voltar o pensamento e não lembrar de nada que ela viveu com o pai, com a mãe, um momento, isso é muito triste. Verdade, não é E verdade. nós precisamos de ser muito vigilantes com isso. Nós, eu estou dizendo nós mesmos, viu, gente? Incluindo. Porque a gente está tão acelerado em fazer,
ter, ser, que a base de tudo, que é isso aí que o pastor falou agora, a gente se perde. Então é de extrema importância que nós venhamos a entender isso. Nós precisamos de marcar a vida dos nossos filhos, e agora. Eu me lembro de dois momentos. Um, quando meu pai, eu tinha 3 anos, me segurando no peito dentro de uma piscina, num restaurante que chamava Veraneio em Betim. O restaurante é uma piscina que você tivesse no restaurante tinha acesso. E aí, então eu me lembro do meu pai me segurando, ele só tinha 3 anos. Uau, Olha que legal. E depois ele morava longe, no Rio Grande do Norte, e eu com 22 anos treinando taekwondo, e de repente eu olhei no espelho e vi o reflexo dele na porta da sala da academia. Mas eu chorava igual uma criança. Então foi importantíssimo foram só 2 momentos, mas que marcou a minha vida. Meu pai faleceu tem pouco tempo, mas fui apaixonado com ele mesmo à distância. Então, que a legal, gente hein? consiga entender, nós precisamos de marcar a vida das nossas crianças. É agora, né? Nessa fase Verdade. aí, que marca, que fica. Pastorzão, então o senhor é casado com a pastora Letícia, mulher maravilhosa. Letícia, Meu Deus. poderosa. E por enquanto são quantos filhos, pastor? Eu tenho a Esté, que tem 12 anos, vai fazer 13, dia 15 de janeiro, né? O Ali de Neto, sou o Ali de filho, né? O Ali de Neto, que tem 10 anos. E a Bela, que vai fazer 2 anos, dia 21 de abril. Ela tem 1 ano e alguns meses aí, eu não sei se é 8 ou 9, já perdi o cálculo. Vai fazer 2 dia 21 de abril. A Bela é Família fofura, né? top. A Bela é uma bênção, né? Vem num tempo assim, no tempo que foi muito difícil para muitas pessoas, para mim foi um tempo de muita alegria, né? Que ela Glória a nasceu no Deus. início da pandemia. Eu estava voltando da África, a Letícia estava aqui quase ganhando, eu cheguei de viagem, já assim, indo para o parto, foi muito legal. E ela tá aqui dando uma alegria pra gente, cantando musiquinha, uma benção. Linda, linda. Glória a Deus, glória a Deus. Pastorzão, nós vamos para o tema trabalho. Deixa eu só abrir os comentários aqui agora. Olha aqui, ó. Ciro, Thaís, 2 pastores abençoados. Você que é bênção, minha filha. Ó, o Vinhal deixou de pedalar para assistir a live. Você é Que demais, isso, Vinhal. não tô honrado demais agora, meu Deus. Nós estamos com moral, viu? Rodrigo Vinhal foi meu primeiro discipulador, foi um homem que fez uma diferença enorme no meu casamento. É um homem que eu respeito demais, um coração pastor, de um pastor poderoso. Eu amo demais o Vinhal, viu? Amo Não demais. é? Não é? Maior incentivador para o esporte para mim foi ele também. Ele é acima da média. Vinhal é acima da média. Top demais. Ó, Mestre Anderson, Dragões Taekwondo Clube. Abraço, meu Uau! querido. Abraço, abraço. Moisés, grande Moisés, Caio César, só gente abençoada. Gente, continua mandando aviãozinho pro pessoal aí, ó, para eles não perder essa live, porque esse pastor aqui, ele é do manto, gente, é do manto. Uma maravilha. Pastorzão, meu querido, tema trabalho. Você começou a falar aí, ó, pastor Alexandre, Deus Ô, te amigão meu lá de abençoe, ó. Ipanema. Olha Abração, só, gente. pastorzão, igreja. Meu Deus, abraço saudoso, Alan. Que Olha, bom gente, te ver. A Rochelle, lá dos Estados Unidos, ela mora nos Estados Unidos aí, essa família Gente do abençoada, céu. amigona. Estou falando Abraço, para Ni. vocês, gente, o cara internacional, Tenente Hudson Werneck, pastorzão, pastor Santo, meu Deus, meu Deus, que Só live. tem gente top aqui, hein? O Meu Alisson Deus. Werneck, abraço, Alisson, saudade. Ó, pastor Alisson, que bênção. Abraço, pastorzão. Dudu, Ó, homem de Dudu Deus. tá falando, meu pai é top, esse cara é sobrenatural, meu amigo, ele é acima da média. Esse Pastorzão, você povo que falou que é. fez cursos, né? Você falou que fez cursos e que teve experiência. Eu achei super interessante você falar dessa experiência do seu pai, né? De te ensinar uma série de coisas que eu não tinha parado para pensar o quanto é importante a gente ter essa preocupação com o filho, dele trocar um cano, dele saber como é que troca um chuveiro queimado, uma resistência.
E aí o seu pai também provocou isso na sua vida também, né? Você falou do privilégio, mas se você também não fosse uma criança interessada, você não aprendia, né? Sim, ô pastor, é muito legal isso, porque a gente olha para a geração de hoje e vê muitas crianças sem pais, né? Sim. Às vezes vai aprender na marra, vai aprender na dificuldade. Então, o privilégio de estar com meu pai, que fazia tudo, né? Provavelmente meu pai aprendeu na luta, Sim. mas para mim, tudo que ele ia fazer, ele me chamava. Então, eu, por exemplo, ele ia arrumar um negócio, ô Lidinho, vem cá, me ajuda aqui. Então, ele ia arrumar um cano, eu vi ele arrumar. Ele ia mexer no serrar um negócio. Eu lembro, eu tenho foto lá na casa da minha mãe, eu com 5 anos carregando terra em entulho com carrinho de guia, carrinho de mão. Uhum. Então eu tenho foto, porque lá em casa meu pai construiu a vida toda, tirando barranco. Então ele me colocava para carregar e eu tinha responsabilidade na casa. Para tirar o cocô do cachorro, era minha responsabilidade, e varrer o terreiro. Mas com Então, quantos anos? isso com 5, 6, 7, eu já tinha essa responsabilidade. Então, meu pai. E outra coisa legal, meu pai já foi engraxate, né? Aqueles meninos que engraxavam, igual a gente vê no centro. Hoje não sei se no centro tem esses meninos. Mas meu pai, quando meu pai, nessa idade, meu pai já me ensinou a engraxar. Então, meu pai não engraxava mais de sapato. Ele me ensinou umas 2 vezes, então eu que engraxava o sapato do meu pai. Aí era praticamente toda semana eu engraxava o sapato dele. Aí ele me dava um dinheirinho. Meu pai me dava, não, Que tô te dando um legal. dinheirinho. Meu pai me dava, ó, sábado você vai lavar meu carro. Aí eu lavava o carro dele, mesmo se ele não desse nada, eu ia lavar. Mas às vezes quando ele me dava um dinheirinho e tal. Então ele sempre estava me ensinando a fazer e me dando a responsabilidade. As coisas da casa que eu faço, parafusar, tal, tudo ele fazia. Meu pai tinha furadeira. Então ele pedia para segurar, segura isso para mim. Serra isso, é assim. Então ele me ensinou. Então eu achei, acabou que o trabalho para mim se tornou assim bem prazeroso também, bem legal, era tudo novidade. Eu fiz um carrinho de guia, fazia carrinho de guia de volante sozinho já, medir na madeira, pregar, né, pegar no martelo, arrumar uma cadeira. Então essas coisas eu aprendi com ele e o mais legal é que ele me chamava para estar junto, me chamava para estar perto para ver. Sabe, uma das coisas que ele tinha era paciência. Meu pai tinha paciência. Quando eu errava, ele tinha paciência para me ensinar. Isso é um desafio, porque não é todo mundo tem paciência para ensinar hoje. A pandemia revelou a paciência dos pais em fazer para casa, né? Eu falo daqui até para mim mesmo. É um desafio você pegar uma tarefa na internet para fazer com o filho e ensinar. Então, meu pai tinha muita paciência para ensinar. E foi muito legal porque é algo que eu olho para trás e falo, cara, eu preciso ensinar isso para meu filho, para minha filha. Então é um desafio, mas para mim foi muito legal a questão do trabalho. Então, desde cedo eu comecei a trabalhar. Fiz esse curso, marcenaria, meu pai conversou com um marceneiro, morava na nossa rua. Comecei a trabalhar com esse marceneiro, eu tinha acho que 11 anos. Aí eu fui lixar uma madeira lá, eu dei uma lixada na minha unha. Aí o marceneiro ficou preocupado de eu perder meu dedo em alguma daquelas máquinas e acabou pedindo meu pai para me tirar. Depois eu trabalhei numa outra marcenaria no Bairro das Indústrias. Eu ia sozinho, eu ia de bicicleta e Quantos anos? limpava nessa faixa de 12 anos. Uhum. Aí eu ia de bicicleta, do Betânia ao Bairro das Indústrias, 12, 13 anos. Aí eu limpava ali a oficina, passava um verniz em alguma madeira e tal. E aí, a partir daí, foi só desenvolvendo assim, esse tipo de trabalho. Mais para frente, eu já entrei numa empresa, uma construtora, já estava com quase 15 anos. Aí eu entrei trabalhando direto, fiquei nessa empresa muitos anos. E nessa empresa eu aprendi tudo de informática na prática, na época, né? Na época tinha lançado o Windows 95. Olha para você ver como é que eu tô velho. Estou velho. Meu Deus. Mas a história do trabalho foi a partir daí.
Eu não consegui estudar muito. Eu acho que faltou pro lado do meu pai um incentivo no estudo, algo que ele incentivou minha irmã. E minha mãe era tipo assim, aquela mãe que olha pro filho e falava assim: ai, meu filho tá com sono, tá cansado, não precisa ir pra escola hoje não. Então, minha mãe era desse tipo. Meu pai não, meu pai incentivava, mas ele me incentivou muito mais ao trabalho do que à escola. Então, eu acabei trabalhando mais do que estudando. Então, eu só fiz o segundo grau, é hoje que eu estou tentando estudar, mas eu comecei a trabalhar cedo numa construtora, depois fiquei um tempo lá, aprendi muita coisa de computador, depois entrei para a livraria, uma livraria evangélica com meu cunhado, mas antes da livraria comecei a tirar foto, na época do filme, né? Fotografar, aprendi a fotografar e entrei para a profissão de fotógrafo. Aí eu entrei para a livraria evangélica e comecei a trabalhar como atendente de balcão e fotografando no final de semana. Isso com 16 anos, 17 anos, 18. Eu fiquei na livraria 13 anos. Então foi muito legal o comércio, por exemplo, para mim. A fotografia eu relacionava com todo tipo de cliente, né? E a livraria também. Então eu desenvolvi uma coisa muito legal. Eu era muito tímido, mas por relacionar com pessoas, eu comecei a perder a timidez e comecei a lidar com temperamentos diferentes. Muito legal o trabalho e lidar com as pessoas é que a gente também desenvolve como ser humano. Então você aprende a conversar e lidar com todo tipo de temperamento. A pessoa que está brava, a pessoa que está tranquila, a pessoa que está triste, a pessoa que está feliz, né? O cliente que tá chateado com o produto, que está falando que está caro, e você aprende a conversar com as pessoas e isso vai desenvolvendo. Então, isso foi muito legal para mim. Foi muito legal na minha história, sabe, Você se pastor? descobre também, né? Sim, verdade. Então, a minha história é mais ou menos isso. Eu comecei trabalhando em marcenaria, depois isso estudando, né? Fazendo o ensino médio e segui trabalhando à tarde. Aí depois eu entrei na livraria. Estudava de manhã, ia para a livraria evangélica e também fotografia. Depois eu comecei a aprender a trabalhar com filmagem, né? Aquelas fitona grandona. Eu tenho câmera até hoje. E comecei a filmar casamento, aniversário. Aí eu era muito, perdão, eu era muito dedicado, então eu aprendi a editar naquele tempo aquelas edições antigas e comecei a correr atrás mesmo. Trabalhando na livraria, tirei carteira de moto com 18 anos, comecei a entregar para a própria livraria evangélica do meu cunhado, né? Ela existe até hoje, que é a Buca ali no Barreiro, em frente à Drogamar. E comecei a entregar. Na época nós tínhamos uma locadora, alugávamos as fitas, né? Eu entregava, pegava com o cliente de volta. Aí comecei a trabalhar. Fiquei 13 anos e desenvolvendo a profissão de filmagem. Então, uma das profissões que eu aprendi mesmo foi fotografia e filmagem, da época, né? Da época. Então, foi um tempo que eu acabei que depois, em 2006, eu casei em 2005. Em 2006, eu acabei saindo da livraria e ficando por conta própria. Aí eu montei a empresa minha de filmagem, edição, e comecei, além de filmar casamento, aniversário, eu comecei a filmar pregadores, palestrantes, e editar. Eu fazia tudo, desde o processo da filmagem, edição e cópias, né? Então eu aprendi tudo, como eu já sabia um pouco do computador, já aprendi a mexer no sistema e comecei a correr atrás, comecei a comprar equipamento, investir e fiquei até 2010 independente só com a empresa. Foi quando eu recebi o convite do meu pastor para trabalhar nessa área na igreja onde eu estou hoje, até hoje, né, pastor da Igreja Batista da Paz com o pastor William Werneck. Top demais. E faz um grande trabalho. Eu quero voltar, pastorzão, um pouquinho lá atrás, em relação ao aprendizado, porque às vezes alguém vai assistir essa live, ou está aqui agora, vou até ativar os comentários aqui, e a pessoa pode falar assim: rapaz, mas eu não sei parafusar nada, eu não sei trocar uma lâmpada, como é que eu vou ensinar o meu filho? Não é? Mas sabe o que Verdade. que acontece? Já aconteceu até comigo. Eu, para honra e glória do Senhor, tenho bastante habilidades. Eu acho que foi da questão, não do aprendizado com meu pai, porque nós não convivemos, né? Separaram, eu tinha Uhum, 3 anos.
Mas o meu pai era tão inteligente que acho que o Senhor falou assim, eu vou dar um pouquinho desse tipo de inteligência, de habilidade. E todas as vezes que eu tinha oportunidade de estar com meu pai, no começo era pouco, mas depois passou a ser uma vez por ano, tudo que ele ia fazer eu observava. Então, eu, duas tochas, ô glória! Pastor Alexandre. Pastor Alexandre. Amém, querido, glória a Deus. E aí, pastor Alide, eu aprendi um pouco mais. E aí, tudo que meu pai falava, eu queria estar perto. Minhas férias na casa dele, ou construía alguma coisa, eu trabalhava muito. Minha esposa falou assim, Kilder, todas as suas férias você trabalhou muito. E quando eu estive em Natal, eu mostrei para a pastora Nájila algumas coisas que nós fizemos. Fizemos uma quadra de uma escola que meu pai teve, fizemos uma casa. Uau, que Teve uma vez legal. que nós desmontamos dois bugres, aqueles bugres de praia, e Sim, refizemos o chassi do carro todo. Então uau, ele que ensinava a legal. soldar, muito top, muito top. O Tenente Hudson está falando aqui, nosso pastorzão Hudson aqui, ó, passou ali de um exemplo em todas as áreas. Esse cara aqui é igual o pastorzinho fala, ele É, humilha, Tenente, ele humilha. é, Mas aí o que tenente eu aí estou é querendo benção pura. falar? O que eu estou querendo falar? Às vezes eu já me peguei não deixando os meus filhos carregar a mochila da escola, porque era pesada. Então, nós temos que, mesmo não tendo habilidade, deixar o menino sentir o peso da mochila. Deixar ele começar a ter dificuldades, no sentido de, nossa, minha mochila é pesada, porque você pega o menino na porta da escola, dá aqui para o papai. Ele não sabe o que é um peso de uma mochila. Quando você chega em Uhum, casa, você pega a mochila e fala, papai, guarda. Não, a criança que tem que guardar. Então, se a pessoa não tem uma habilidade para ensinar a serrar, precisa ensinar alguma coisa ligada a esse tipo de valor, que também não é verdade. feio e nem é culpa se seu pai não te ensinou, mas que esteja atento a isso. Outra coisa que eu quero frisar antes de nós mudarmos de assunto, você falou que o seu pai talvez, ele falava para estudar, mas me deu talvez um incentivo para fazer uma faculdade. Olha, se eu pudesse escolher hoje, tivesse uma escolha, ou meu filho formar, ou ele conhecer a palavra e ela ser revelada na vida dele, sem dúvidas alguma. Então, seu pai colocou princípios que, apesar de você demonstrar esse desejo e querer que todo mundo quer, né? Não foi meu caso, eu não quis. Uhum, Eu usei a desculpa que eu trabalhava muito, né? E quando a gente quer, a gente faz. Realmente trabalhava muito, ajudava muito mamãe, mas foi um pouquinho assim, deixa isso de lado, eu já trabalho, ganho meu dinheiro, eu não preciso disso. E faz falta, né? Nós não estamos uhum. incentivando a pessoa a não fazer um curso superior, não, pelo contrário. Mas essa base bíblica, esse ensinamento, tudo isso que o seu pai plantou na sua vida, é que fez de você essa grande pessoa que você é hoje, né? Para quem não conhece o pastor Alídio, é uma das pessoas mais simples e humildes que eu conheço. E mas não tem como. Acho que ele pode fazer uma fantasia, assim, ficar escondido lá dentro, não tem como. O brilho sai por um buraquinho que tiver. E o pastor, eu chamo de pastor porque é um pastorzão para mim, né? E é o pastor Iterente Udes falou, e o cara, tudo ele faz. E também, gente, não dá tempo de você falar assim, aqui, quando você fala aqui para ajudar, o negócio está pronto, ele já está fazendo. Então são muitas habilidades. E finalizando essa parte, pastor, por que eu provoco essa pergunta de idade e o que a pessoa já fez? Eu provoco para que as pessoas entendam que tudo na vida é um aprendizado. E trabalhar novo não mata ninguém. Fazer numa criança recolher o cocôzinho do cachorro não vai fazer nada de mal. É um aprendizado, é uma disciplina. Verdade. Fazer uma criança lavar banheiro, ainda me lembro um dia chegar em casa, eu falei, Nájila, Ih, o banheiro que já que esses lavei demais. meninos estão fazendo? Estavam os gêmeos com a mangueira mandando água nos vidros, mandando água em tudo. E eles eram muito pequenos. E na alegria porque estava lavando o banheiro, mas estava bagunçando, acabando com o móvel, mandando água com mangueira nos móveis. E eu falei com ela, você tem que ficar perto, tem que ensinar esses meninos. Mas eles já estavam aprendendo, né? Então a gente precisa de fazer isso sim. Não vai matar essas crianças para tirar um pouco, porque às vezes a gente fica assim,
Eu não sei o que que eu faço para esse menino sair da frente da televisão. Eu não sei o que que eu faço para esse menino largar o celular. É, Muito pastor, fácil. verdade. Lá em casa, na casa da minha mãe, você vai falando aí, eu vou voltando no tempo, né? Hoje nós temos porcelanato, cerâmica, né? Antigamente, lá nós tínhamos aquele pisão vermelho, aquele piso do Vermelhão. cimento. Aí É passava aquela massa. cera vermelhona, e tinha enceradeira lá em casa, né? Então, a nossa tarefa era encerar aquilo, passar enceradeira. Então, além das minhas irmãs fazer esse trabalho, a gente participava e fazia muito, né? Em casa, lavar, ixi. Então, isso foi muito legal. Isso foi o que você falou, é aprendizado, e para mim foi muito legal isso. Foi muito legal. Ó, eu acho que só pastor Santo está falando aqui. Sou Eu que sou fã do seu pastor fã, Ali. pastor. Eu que sou Para fã quem desse que não pastor é? top, pastor Sandro, homem de Deus demais, amo demais. Só quem tem mais de 40 vai lembrar do creme Poliflor. Você passava aquele creme nos móveis assim, ficava cheiroso, a casa ficava cheirosa, era para lustrar os móveis. Só quem tem mais de 40. Nossa, a gente passava muito esse negócio lá em casa. Era top As- É demais. porque naquela época os móveis era madeira pura, né? Era só Sim, madeira top, né? Então, sim, qualquer móvel que tinha, não tinha esses MDF hoje, era tudo madeira. Então, sim. esses lustramóveis, eu cheiro, né? O cheiro faz a gente lembrar. Então, tem cheiro quando a gente. Quase você não vê o produto, mas quando você pega um produto desse antigo e cheira, você traz uma Lembra? lembrança da Lembra? casa, né? Então, isso é Verdade. muito legal. Tá na Eu memória tenho mais de mesmo. 40, eu tô com 41, meu amigo. Tá pronto. Eu tô um Meu Deus, pouquinho só na frente, ó. maravilha. Pastor- Pastorzão, um tema que eu não deixo de falar na nossa live, que é sobre o esporte. Porque Uhum, a gente tem, assim, eu tenho no meu Instagram, esse último quinzena agora não motivei muitas pessoas não, porque o Senhor abriu portas e a gente teve que dedicar muito a esses trabalhos, que foi bênção, né? Tudo dentro do seu tempo. Mas eu motivo muito, eu posto, eu marco as pessoas, eu chamo as pessoas, vamos, eu uso uma hashtag do nosso querido apóstolo Eduardo, cuide do templo, para as pessoas entenderem a importância do templo, do físico, não é uma questão de estética. É lógico que ninguém quer ser feio, como diz o Bro, ninguém quer ser feio, né? é É, verdade. mas o nosso objetivo principal, principalmente nós que passamos aí dos 40, é a saúde, né? E cuidar daquilo Verdade. mais importante que o Senhor nos deu, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. O que que você gosta do esporte? O que que o senhor acha que o esporte acrescenta? Compartilha um pouco aí da experiência no esporte. Eu não tive experiência no esporte, eu tive. Conta pra gente aí. Então, eu não tive experiência de esporte, nada profissional, mas nós crescemos, né, numa época em que a gente não via nenhuma criança ainda em médico por sedentarismo, Sim, né? Eu brincava na rua, eu era zagueiro, a gente brincava no campinho da lama, era todo dia jogava bola, fazia pelada, era o futebol da garrafa, de derrubar a garrafa. A gente brincava de polícia e ladrão no bairro. Então, no bairro que eu cresci, tinha um terrão, a gente escorregava até no rio. Então, nós tínhamos uma atividade física intensa todos os dias. Então, eu lembro, toda vez que eu coloco uma panela, que a Letícia coloca uma panela de pressão, o barulhinho da panela de pressão me lembra eu entrando na casa da minha mãe. Eu lembro um dia que eu estava jogando bola na rua. Eu estava com tanta sede, pastor. Eu vi uma xícara de água na mesa e eu estava assim, tem que voltar porque deu um intervalo. E eu entrei com a sede, entrei, peguei aquela xícara, mandei para dentro, assim, em 3 golos. Quando eu terminei de tomar, era água sanitária. nossa, Eu tomei uma xícara de água sanitária. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu vou morrer, essa água sanitária. Aí minha mãe, meu Deus, meu filho, aí o que as mães falavam pra gente tomar quando você fazia qualquer coisa de leite, diferente? Leite. leite. Eu tomei um copo de leite. E depois voltei pro futebol. Não deu nada, né? A água sanitária acabou limpando tudo. Eu fico zoando. Desculpa quem tá aí na live.
mas eu fico zoando que o cocô saiu branco. Mas, mas assim, a gente era muito ativo. Era muito ativo. E aí, quando eu fui crescendo, eu fiz 18 anos, por exemplo. Antes de fazer 18 anos, eu ia trabalhar de bicicleta. Então, eu gostava muito de bicicleta. Aham. Desde menino, eu tinha bicicleta. Eu tinha uma Caloi Bodock. Uma Caloi Bodock é aquela que tinha um ferro para um lado e um para o outro. E essa bicicleta é aquela bicicleta que eu freava no chinelo havaiano, né? O pé na frente. E eu desci o morrão, era o freio aquele. Então, minha vida toda foi andando de bicicleta. E quando eu fiz 18 anos, eu tirei carteira de moto. Aí, depois que eu tirei carteira de moto, eu comecei só a andar de moto. Aí comecei a ficar sedentário mesmo, ficar parado, encostei a bicicleta e tal. Aí eu tive um primeiro acidente de moto. Aí eu tive um acidente, aí eu guardei a moto para me arrumar a moto, eu mesmo fui arrumando e, e voltei para a bicicleta. E antes disso, eu lembro uma vez que eu passava para pegar ônibus, eu corria muito. Eu corria muito. Eu lembro uma vez que eu corri na frente de uma lanchonete de um cara que tinha no Barreiro. Esse cara me parou e falou assim: rapaz, você devia entrar no meu time, eu tenho um time de futebol, você devia entrar, você corre muito. Eu nunca esqueço, porque eu tinha uma facilidade de subir muro, subir em árvore, eu tinha muita agilidade, eu corria bastante. Aí, quando eu comprei a moto, eu parei muito de atividade física. E quando eu tive um acidente de moto, foi aquele mal que veio para o bem que eu voltei para a bicicleta. E eu percebi que eu já estava ficando. Sempre fui magro, né? A genética minha é bem magra e tal, mas eu já estava tendo alguma dificuldade. Então, fiquei muito tempo, casei, fiquei muito tempo trabalhando muito e abandonei um pouco o que eu mais gostava de fazer, andar de bicicleta, jogar bola, peladinha, né? Nunca gostei de futebol, de assistir futebol, de acompanhar time nenhum, mas eu sempre gostei de jogar bola com a turma. Então a bicicleta, ela acabou fazendo mais parte, né, da minha história. E aí que entra não muito tempo essa galera da paz, o Rodrigo Vinhal, que é um cara para mim exemplaço. Não tem tempo ruim, o cara motiva a gente para tudo. E foi uma coisa boa que aconteceu para mim, porque eu não, a gente começa com uma atividade grande de trabalho, uma atividade muito grande de trabalho, Rotina. que dá medo, porque uma coisa muito séria, pastor, a gente faz planos para o futuro, a gente tem promessa de Deus para o futuro, Deus confia nas nossas mãos um trabalho para o futuro, de cuidar da nossa casa, de cuidar dos nossos filhos. E por a gente não cuidar de nós mesmos, a gente coloca em xeque ou em risco o projeto do futuro. Porque se eu não começo a cuidar de mim, não só na atividade física, na alimentação, porque as pessoas de hoje alimentam muito mal. Alimenta muito mal. Então, tem muito problema de saúde vindo na vida das pessoas por causa da alimentação. Sim, E falta de atividade física, né? sim. Então, uma das coisas que eu tenho pensado hoje é na responsabilidade que eu tenho para o futuro e a falta de responsabilidade por eu não estar cuidando de mim mesmo. Porque eu coloco não só a minha vida em risco, mas todo o projeto futuro. Porque se eu, por exemplo, eu largo a minha atividade física e começo a deixar o meu corpo a viver do jeito que ele quer, aí daqui a pouco, por exemplo, dá um infarto, aí as pessoas falam, rapaz, tão novo, né? Foi embora tão novo. Uai, não cuidei do corpo, não alimentei mal, não cuidei. E os projetos de Deus, e as promessas do futuro? Não é culpa de Deus, é culpa minha, porque eu não fiz o que Deus quis que eu fizesse. Porque aquele que mais importa com o meu cuidado é o próprio Deus. Você vê ele cuidando do povo de Israel. Então, a bicicleta foi algo muito legal para mim, porque a minha história tem muita bicicleta, né? Então, na pandemia, eu entrei bem firme com os meninos aí andando de bicicleta, né? Acaba que você arruma um trabalho para fazer, se a gente não for bem fiel naquilo que a gente está fazendo, focado em nós, a gente também acaba ficando indisciplinado.
Então eu acabei vacilando, né? Eu vacilei, deixei um trabalho entrar na minha vida aí e dei uma pausa na bicicleta. Mas o Rodrigo é um cara top, né? O próprio pastor Kildre, que é o cara que fala assim, vão ali de noitão, vão ali na praça da estação. Então isso tem sido muito legal. Os caras que têm sido pastores do cuidado do corpo, né? Essa galera que tem chamado a gente para cuidar do corpo físico. Cara, isso é muito legal. O Tiagão, né, o pastor Tiago, que mora aqui do meu lado, foi, pastor, vão ali no Três Pedras comigo, vão ali na praça da estação e voltar. Então, essas pessoas é muito legal, porque elas cooperam com o cuidado do corpo da gente. E eu lembro que eu fui subir na laje para pegar um negócio lá na igreja. Quando eu fui subir na laje, eu fui subir igual o Homem-Aranha. Mas na hora que eu cheguei na metade, o meu músculo não quis responder igual a minha mente. Aí eu falei, cara, eu tô com 40 anos, eu preciso de ouvir esses caras. Aí é aí que a gente desperta. Então, a bicicleta tem sido algo legal, a gente está voltando devagar, nós fizemos uma camisa aí, né? Eu tô praticamente voltando, né? Eu fui na pracinha ontem com os meninos fazer uma caminhada, aqui no Teixeira Dias, tem uma pracinha muito legal. Então a gente está bem incentivando isso, os próprios meninos. Na pandemia, os alunos, as crianças ficaram sedentárias, né? Sem fazer caminhada, sem fazer nada. Qualquer corridinha já sente dor no músculo. O Rodrigo Sabino aí, ó, o cara que faz academia muito, mais de 15 anos de academia. 20 anos de Ó, musculação, monstro. não, esse aí é o Hulk, cara. Esse cara, esse é perseverante. Perseverante. Então é aí, nós estamos aí. Você falou de bicicleta, apareceu um monte de gente, ó. Rodrigo Vinhal é top, mas esse cara aqui, ó, Vitor Pongelupi, Ciro, Ah, não, esses caras aí é monstro. Esse cara eu não ando com eles, não. Eu só coloco eles como alvo, mas eu não ando com eles ainda, não. Eu tenho uma foto eu tenho uma foto do Rodrigo Vinhal, do Ciro e do Vitor, assim, para me motivar, para toda vez assim, eu falar, cara, quando eu estiver pedalando igual esses caras. Brincadeira, esses caras são top demais, todos top. E a gente tem que colar com quem tá animado mesmo, né? Quem te chama para pedalar. Né? Você falou uma coisa aí, pastorzão, mas antes de entrar nisso que você falou, que é muito importante, a pastora Nájila fala algo muito importante. Ela fala assim, você já se colocou na sua agenda? Isso é forte, Isso é é muito legal. muito importante. Nós Verdade. precisamos nos colocar na nossa agenda. Tem dia que meio-dia não deu tempo de ir cedo, eu estou indo para a academia. Porque se não for assim, a nossa agenda nos engole. Né? Aqui, ó, Pastor Sandro, já fui bom no pedal. Pastor Sandro também é uma referência demais para esse lugar. É um pastor que sempre conversou sobre saúde, né? Trabalhou no SAMU há 21 anos. Sim. E foi um grande incentivador também para mim, foi um discipulador na minha vida até hoje. E foi um incentivador também no cuidado físico, cara. É um exemplo demais também. Já foi bom no pedal, né? É ainda. É monstrão. É demais. E ele não sabe de uma história. Ele falou comigo um dia, eu falei, não, pastor, eu tô um pouco desanimado, eu tô tomando remédio de pressão. Ele falou assim, Kilder, ele toma muito cuidado. Porque você foi atleta, então o seu coração acostumou com você exercitando. E ele ficou preguiçoso. E se você não exercita, ele não trabalha. Se ele não trabalha, uma hora vai dar zebra. Ele não lembra disso, acho que ele não sabe disso. Ele falou isso alguns anos atrás. Foi um start. Por isso que a gente tem que falar com muito carinho sobre isso. Eu acho que nós que somos, né, crentes, acho que o maior pecado também que a gente sempre dá uma má nota é com gula. Eu fiquei alguns tempos agora, passei acho que 6 meses, eu não sei, sem arroz, sem feijão. Cara, não me fez falta em nada. Só no franguinho, só no... não fez falta, só no legume, na salada. Falou, você emagreceu. Claro que emagrece. Não está comendo com o olho mais, está comendo com boquinha. Aí emagrece. Mas a gente tem esse costume, rapaz, né? Eu comia demais. Eu não engordava não, mas eu comia muito. Graças a Deus pelo meu pastor que me deu uma corrigida. Rapaz, eu comia 1 quilo, meu Deus do céu.
Já diminuiu bastante, agora é só 950 gramas, tô brincando. Tô brincando. Agora tô comendo bem menos. Mais É, não, saudável. temos Aqui que em ter muito casa a cuidado. gente mudou muito a alimentação, sabe, pastor? Por causa dessas questões mesmo. Além da Sim, atividade física, a família da Letícia dedicou a mudar a alimentação. Então, o café da manhã arrancou glúten. Aqui em casa tem mais de 5 anos que eu não compro leite. Aqui em casa a gente não compra leite. Meus meninos não tomam leite. A gente não é radical quando você está num ambiente de visita, outros lugares. Mas aqui em casa lactose quase zero, não é totalmente. Mas eu não compro aqui para casa. O glúten ainda tem, mas a gente não come pão. Então a gente come ovo de manhã, ovo cozido, come banana, frita banana da terra, come banana, é, alguma coisa ligada ao polvilho, né, que não tem o glúten. Então, inclusive tem a esposa do Claudinho, eu esqueci o Instagram dela para me citar aqui. Ela é uma pessoa que ensina a fazer esses alimentos sem glúten, sem lactose. Ela tá no meu Insta, é a. Nossa Deus, fugiu o nome da esposa do Claudinho. Então, tem sido muito legal que a gente tenha aprendido algumas coisas de alimentação. Você evita muitos problemas de intestino, sim. coisas que dão alergia, sabe? Então, a gente foca muito nisso, aqui em casa, o nosso dia a dia, sabe? Não, a gente sai muito, né? Por ser pastor, você tem célula, você acaba Sim. comendo, bebendo refrigerante, mas aqui em casa não. Aqui eu não compro refrigerante para consumir, não. A não sei quando alguém traz, sobra, deixa aqui, Uhum. entende? O nosso dia a dia, a gente foca assim, o máximo de alimentação saudável possível, Uhum. porque tem o futuro, né? A Sim. conta, a conta vai chegar, então a gente precisa de se preocupar com isso. O Douglas Assunção, nosso Karine, querido Douglas, falou, é Karine, ó, lembrou o nome Karine, dela. isso. Procura no meu Insta aí o nome da Karine. Ela tem um Instagram, ela tem mais de 10 mil seguidores. Ensina a fazer alimentação saudável. É muito top. Segue ela lá, que vai ser muito legal. Sim, top demais. Pastorzão, o senhor falou que brincava, que jogava bola. Uma coisa que a gente pode deixar aqui, né, para a gente ficar um pouco atento, eu percebo muito que essa geração também de pais preocupa muito em colocar a criança numa atividade. Ah, meu filho, eu vou colocar ele para jogar bola porque meu sonho é que ele seja jogador de futebol. Ele vai fazer artes marciais porque meu sonho, eu adorava ver o Bruce Lee e eu quero que ele seja um campeão olímpico. E com isso, está se criando frustrações na vida das crianças que estão ficando entediadas, parando de fazer atividade antes da hora, porque a atividade é para a vida toda, e desistindo mesmo. Quer saber de uma coisa? Eu queria saber de Bruce Lee para lá, Bruce Lee para lá, com os gritinhos dele. Ah, que futebol, tô querendo saber de futebol. Não, vou jogar aqui o jogo aqui, para você ver como é que eu tô atrasado. Eu ia falar Street Fighter. Eu vou jogar Free aqui o. Fire. Eu ia falar, é isso, Free Fire. Eu vou jogar aqui o Minecraft e deixa de fazer atividade. Então, nós temos que olhar para a atividade física não como alto rendimento. Que, para quem não sabe, o que o Dele está falando isso para treinador a vida toda. Justamente. O alto rendimento é até perigoso, porque o atleta trabalha no limite dele, né? Você já deve ter visto alguma reportagem do jogador colocar a mão no joelho e cair, dar um infarto fulminante no campo. Mas como um cara tão preparado, não bebia, não fumava, dormia bem, porque ele sempre está trabalhando no limite máximo dele. Então ele está correndo risco de vida todos os dias, porque ele está trabalhando sempre em nível alto. E uma hora o corpo, a máquina pode falhar, né? Não dá conta daquela dose que está sendo colocada ali de treinamento. Então, para a gente voltar os olhares aos nossos filhos para a saúde deles. Outra coisa, o esporte é uma ferramenta importantíssima para ajudar na formação da criança. A maioria, quase na totalidade, da experiência que eu tive com os meus alunos, que passaram 5, 8, 10, 15 anos na prática do esporte, todos se deram muito bem, até profissionalmente falando. Né? Ainda mais hoje, como as coisas estão, que a gente não pode soltar o nosso filho, como a gente saía para a rua, tinha 15, 20 meninos para você jogar bola, para você brincar, para você correr, para você brigar. Era uma loucura. Né?
Você subia na árvore, você descia na árvore, você trabalhava o seu lado motor. Hoje você pega uma corda e entrega para um menino de 20 anos e fala pula, ele morde até os lábios. Ele não consegue fazer o movimento. É Por quê? verdade. Por causa da geração. Então a gente deve incentivar mesmo o esporte, a saúde e cuidar do tempo. Pastor, nós estamos indo, infelizmente, para o nosso último assunto, um assunto que é tão delicado, né? É um assunto que na minha opinião, estamos vivendo o pior momento relacionado à discussão política. Né? Hoje se tem lados, hoje se tem ideologias, mas hoje não tem discussão. Um lado é certo, o outro é errado. O outro lado é certo e o outro é errado. E nada aqui do lado que é oposto àquilo que você acredita, não tem nada de bom, e do outro lado é a mesma coisa. É só o meu lado que é certo, e o que é errado do meu lado também, porque eu não quero saber do outro lado. Isso aqui também é certo e ponto final. Então, eu acredito que nós estamos vivendo o pior momento, mas que está tendo uma mudança, que Deus colocou a mão, sim, nas questões políticas. O que a sua opinião relacionado à pandemia, que infelizmente foi uma questão de saúde, de muitas mortes, mas que é uma questão muito grande politicamente falando, o que nós passamos e o que está por vir, politicamente falando? Qual que é a sua visão? Você pode falar com a sua visão missionária também, tá, pastor? Uhum. Porque para quem vai assistir que não conhece o pastor Walid, no final eu vou falar um pouquinho sobre isso, ele é um pastor missionário que faz parte de uma grande obra na África, que é uma outra cultura. Então ele vive isso aí e entende, tem um entendimento diferente do nosso até. Pastor, eu cresci numa época, por eu ter crescido na igreja, felizmente, infelizmente, a política era um assunto pouco falado. Era pouco falado e existia uma repulsa, né? Eu acho que foi o mal da igreja na época, até mesmo, por exemplo, por ser de forma bem religiosa, acaba que se tornou um assunto chato. O político era um cara chato. Então, eu cresci muito tempo sem entrar no assunto, sabe? Sem entrar no assunto. Por mais que a Bíblia é completamente assunto político. Por exemplo, tem uns personagens bíblicos que é referência para mim, que quando você vai olhar, eles foram os políticos os melhores. Por exemplo, Daniel, por mais que ele foi escravizado, mas ele se tornou uma referência, ele se tornou líder, um grande líder político, né? Ele participou, eu falo que foi tipo 4 mandatos, ele passou por 4 reinos e foi um cara perseverante, não se contaminou com o sistema, porque a gente sabe, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema, a gente sabe que Satanás controla o sistema. Até porque, para a pessoa não estar incluída no controle de Satanás, ela tem que estar em Cristo. Quando a pessoa entrega a vida a Cristo, ela sai do sistema do reino das trevas, que o mundo é influenciado por Satanás. Então, infelizmente, Satanás trabalha para desenvolver a maldade que existe no homem, ó, que a gente herdou de Adão, por causa do pecado. Então, infelizmente, um país, por exemplo, que nós crescemos, um povo que a gente sempre colocou o erro na política, nos políticos que corrompiam. A gente se preocupava assim em votar numa pessoa, mas chegava lá ela se corromper. Mas na realidade a gente sabe que o político ele é representante do povo, ele saiu do povo. Então existe um problema, pelo menos existia, né? Hoje, graças a Deus, eu acho que está mudando. A gente conversava pouco, mas o povo que era corrupto, por exemplo, um dinheiro que caía do bolso de alguém,
e eu pegava e colocava no bolso. Um pãozinho lá do Carrefour que a gente pegava e comia no meio do caminho. Eu estou falando de coisa da minha época, né? Então, essa corrupção fez com que o Brasil tivesse líderes corruptos porque o povo estava nessa corrupção. Então, assim, foi um assunto que a gente deixou de falar muito, mas hoje eu vejo uma ação de Deus, principalmente no nosso país. Eu sei que o movimento é mundial, mas eu creio que essa última eleição em que o Bolsonaro foi eleito, né? Talvez nem foi algo planejado dele, mas houve um despertamento para a política. Eu lembro quando eu fui para a Europa, eu tenho uma irmã que mora em Paris há mais de 20 anos, e o meu primo mora na Noruega. Então são políticas bem diferentes, sabe? E eu lembro quando eu estava na Noruega, eu estava no trem viajando de Oslo para Drammen, que é uma cidade 1 hora de trem, e as pessoas que estavam ali com a gente, tinha um brasileiro e os outros era da Alemanha, da Noruega, da Irlanda. Então, essas pessoas, eles conversavam sobre política de uma maneira muito aberta, muito clara, sabe? Muito clara. Então, o povo europeu, era normal eles conversar sobre política, conversar sobre as ideias, algo que no Brasil não existia. Ninguém conversava no Brasil sobre política. Conversar sobre política era chato. Então virou a frase: política e religião não se discute. Virou uma frase como verdade, mas isso é uma mentira do inferno. Por você não discutir nenhum desses assuntos, ninguém acaba que não tinha opinião formada e era influenciado por qualquer um. Então, o Brasil, eu creio que, graças a Deus, houve um despertamento para isso, né? A gente espera que as crianças cresçam isso, que a gente aprende mais sobre isso, para que cada um tenha uma opinião formada e, de preferência, influenciado pela palavra de Deus, né? Até porque o mundo vai voltar a ser monarquia, né? Porque, pelo menos, nós cristãos esperamos o Rei dos Reis chegar, que é Jesus. Amém. Ele é Rei dos Reis. Ele vai ser um reino sem corrupção, um reino sem injustiça. A Bíblia fala que Deus é o Deus da balança justa. Então, vai ser o juízo certo, porque a justiça do homem é como o trapo de imundícia. Então, nós vamos voltar para a monarquia. E quando um justo governa, o povo se alegra, diz a Bíblia, né? Então, você imagina o próprio Cristo regendo, governando. Então, vai ser um reino de justiça, sabe? Não vai ter injustiça em que um ganha mais do que o outro, em que um sobe em cima do outro para esmagar a pobreza, o mais pobre. Então, assim, a gente sabe que infelizmente, o Brasil viveu, né? Não só o Brasil, muitos países viveram opressões por políticos que já cresceram corruptos, cresceram sem um princípio de Deus, um princípio de honra, um princípio de respeito, né? Porque quando a gente teme a Deus, uma das coisas que a gente aprende a Deus é amar um ao outro, né? E quem ama o próximo, jamais vai ferir o próximo. Se você ama o próximo, você vai servir o próximo. A Bíblia fala assim, considerai cada um superiores a vós mesmos. Imagina você ir num prédio, ter um porteiro. O porteiro fala para você não entrar. Você não vai desrespeitar o cara. Ele é autoridade, então você considera ele superior. Então, qualquer pessoa que você vai tratar no ônibus, na padaria, você considera superior. Imagina se todos os países tiverem a cultura do reino de Jesus que está na Bíblia. Então, a política, a gente tem orado para que Deus levante, mesmo que não seja cristão, mas se ele tiver o princípio, se Deus colocar lá o homem com o princípio cristão, ele vai crescer com o princípio em que a gente precisa de respeitar as pessoas, de honrar as pessoas, de não cometer injustiça com ninguém. Eu estou crendo que o Brasil tem mudado a respeito da política. E a pessoa agora vai estar mais consciente em votar.
Porque a questão do Brasil não foi mais sobre a pessoa roubar ou não roubar. A questão do Brasil hoje é questão moral, né? É a moral, porque a imoralidade tem invadido o mundo, né? A imoralidade tem invadido o mundo. Então, uma das maiores brigas hoje na política é a questão da moralidade. Então, eu creio que Deus tem levantado pessoas. Deus tem levantado pessoas para fazer diferença. Por exemplo, eu conheço um político que ganhou agora como vereador, você conhece também. Na cidade dele, ele é pastor. Na cidade dele, quando ele entrou na Câmara, ele foi eleito a presidente da Câmara. Sim. As pessoas não tinha uniforme para trabalhar. Eles iam lá bater o cartão e ir embora para casa. Pessoas na prefeitura, na Câmara de Vereadores. Então, não existia prestação de conta, sabe? Então, quando ele chegou, ele começou a fazer essa correção. Ele se tornou chato, porque a coisa correta é chata, né? Ou seja, virou chato, né? Aquilo que é para ser organizado, para que seja bonito, se tornou feio. Então, na hora que chega alguém organizando, na hora que chega alguém organizando a casa, ele se torna o chato. Então, eu creio que Deus tem levantado pessoas para isso, para colocar ordem na casa, para corrigir o que está errado, para aquilo que é imoral ser corrigido, sabe? Então, hoje, por exemplo, você vai escolher um político, eu estou mais olhando se ele é uma pessoa de princípio, né? Se ele tem princípio, se ele é uma pessoa que tem moral, porque você não adianta você colocar uma pessoa que sabe economia, que consegue controlar a economia do Brasil, mas é uma pessoa muito imoral. Ela vai liberar leis para imoralidade que lá no futuro vai prejudicar a economia. Um cara, por exemplo, uma coisa séria. Um cara que é viciado em pornografia, ele entrou pro casamento, ele não vai ter um relacionamento legal com a esposa. Provavelmente ele vai ser um cara viciado, ele não vai conseguir produzir no trabalho, ele vai acabar cortando tempo para sustentar o seu vício, não vai produzir, não vai produzir futuramente para a economia. Não vai produzir trabalho, não vai ser uma pessoa que vai produzir para sua casa. Tem muita coisa em jogo, sabe? Então, Na verdade, ele vai estar ajudando no caso, a pornografia a crescer. Como o usuário de droga, quando ele compra a droga, ele está fomentando o tráfico. aí que Se entra ele as deixar leis da de comprar, promiscuidade, sabe? A promiscuidade, essas coisas prejudicam financeiramente também. Elas prejudicam uhum, financeiramente, sabe? É, economia. Uhum. economia, prejudica financeiramente. Tem acho que um país da Europa, eu vi pouco tempo, eu já até esqueci para me falar a fonte, um estudo sobre a pornografia mesmo. Eles preocupando por causa desse futuro, do futuro, porque foi na França, se eu não me engano, foi na França, por causa do vício, os casamentos estavam acabando, e com o casamento acabando, a questão de filhos futuramente ia acabar. Então, foi um político de uma cidade na França que levantou na Câmara, no discurso dele, sobre essa questão. Porque são detalhes que futuramente pesa muito na questão de economia, de uma pessoa que vai lidar bem com a empresa, que vai ser disciplinado com o horário, que vai ser uma pessoa respeitador, uma pessoa de princípios de estrutura dentro de casa. Porque a pessoa que está com a casa bagunçada, o trabalho vai ser bagunçado. Uma pessoa que está com conflito em casa, ela não vai produzir bem na empresa. Uma pessoa que está com problema no casamento, ela não vai produzir bem na empresa. Então, até uma questão que alguns empresários, eu creio que têm olhado, porque é muita coisa em jogo. Então, a política, ela é importante, precisa ser mais falada, principalmente com quem é mais instruído no assunto, ensinar, trazer para a igreja. As pessoas da igreja não gostam de ouvir, mas a gente precisa de ouvir, a gente precisa saber decidir, a gente precisa fazer o voto correto, principalmente alinhado aos nossos princípios. São princípios bíblicos, princípios cristãos, que a gente sabe que é o princípio do Deus do amor que deixou para a gente. Sabe, pastor?
Então, eu ainda estou aprendendo, né? Estou aprendendo a decidir, mas eu tenho procurado olhar para esse lado, buscando a referência de homens políticos na Bíblia, como Daniel, como José, que foi um homem honesto, um cara que fugiu da mulher do amigo, do patrão. A mulher deu de cima dele, ele estava sozinho com ela, ele poderia ter deitado com ela, mas ele fugiu, era um cara que tinha temor de Deus. O homem que teme a Deus, ele pode entrar em qualquer lugar, pode entrar no inferno que ele é fiel. Então, Amém. é esses homens que a gente espelha para a política. Então, precisa ser falado e a gente está de olho em pessoas assim, orando para que Deus levante mais, assim. Amém. Você me surpreendeu falando de política, viu? Não Eu conheço pouco. desmerecendo, você me surpreendeu porque há uma diferença muito grande e Deus usou agora para falar o meu coração. O homem que teme a Deus é diferente do homem que ama a Deus. Quando a gente ama a Deus, até reconhece Ele como único e suficiente Salvador da nossa vida, mas a gente não tem, a gente ama a Deus pelo aquilo que Deus pode nos proporcionar ou por onde Deus pode nos colocar, porque toda autoridade é construída ou instituída pelo Senhor. Então a gente vai com amor ao Senhor, porque a gente tem aqui no nosso coração, Ele nos colocou naquela posição e a gente não tem um temor. É onde a gente está propício a estar na corrupção, a fazer parte daquele sistema. Por quê? Porque as pessoas falam, eu vou entrar para a política. E aí, a pessoa, se ela não estiver disposta a dar a vida dela pelo Senhor naquele lugar, a combater aquele mal ali, ela não é uma pessoa temente. Fala, mas aí se você combater, lá é todo mundo corrupto, eles vão te matar. Se posicionem, temam o Senhor, porque o Senhor é o Deus para guardar. É o Deus até se permitir que mate para ter uma grande transformação. Por causa disso, jogaram Daniel na cova, né, pastor? Na Era cova dos concorrente, leões, era concorrente político. político, ele não temeu o que fizeram com ele. O temor dele era ao Senhor. A Verdade, preocupação dele era com Deus, não é com o homem. verdade. Então, fiquei muito surpreso assim, da sua colocação. E falando deste pastor vereador, eu estive presente lá. Olha que interessante. Ele fez uma devolução, primeiro ano de mandato, gente, nessa cidade de R$ 500 mil de economia. R$ 500 mil. Eu estive pessoalmente na sala dele, eu fiquei encantado. Ele falou, tá vendo essa prefeitura aqui? Isso aqui era tudo sujo, entulhado, tá tudo limpo, tudo funcionando. Com essa devolução, mesmo com a devolução, conseguiram comprar um transporte, um carro que a Câmara dos Vereadores não tinha. E eu falei uma coisa para ele lá, falei, pastorzão, meu querido, como que uma cidade que produz, que a terra é fértil, não é próspera? Sabe por quê? Má gestão, má administração, falta de respeito com o dinheiro público, falta de temor a Deus. Uma cidade que produz, que planta, que a terra é próspera, ela não é próspera. É uma cidade com muitas necessidades. É falta de amor próprio e amor com os outros, viu, pastor? Amor com os outros. Amor com os outros. E eu tenho certeza que os munícipes dessa cidade estão enxergando de uma forma diferente a política. Quando se fala do esgoto a céu aberto no país, o maior problema não é da política pública chegar até o esgoto. É porque toda eleição, e eu sei que vou deixar essa live aqui, pode causar até um mal-estar, me perdoe, mas entenda o que eu vou dizer, gente. Toda eleição, aquelas pessoas que estão no esgoto a céu aberto, pela necessidade delas, elas trocam o voto por uma cesta básica. E quando elas fazem isso, elas estão falando para o político, tá pago. E se for procurar aquele político depois, ele fala, eu já paguei, para que eu vou preocupar de mandar emendas para poder resolver a questão do esgoto a céu aberto perto da sua comunidade? Você recebeu a cesta básica, já Perde tá a pago, autoridade de cobrar, né? Por Perde a isso, autoridade de cobrar. nós, como ministro da palavra do Senhor, nós temos que
ajudar a essas pessoas a ter uma mudança de mentalidade, que nós precisamos é de Deus, é o mesmo temor que nós temos que ter para estar dentro da política, fazendo a diferença através dos princípios do Senhor. As pessoas, as comunidades precisam de não mais vender os seus votos para ter mudança, para ter crescimento, para falar minha dependência não está na cesta básica, minha dependência está no Senhor, o Senhor que é o provedor de todas as coisas. E aí eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos ter uma mudança. Mudança e já está tendo na fibra moral do nosso país. Amém, eu Pastorzão, creio também. meu Creio amigo, também. você me surpreende em tudo. Você me surpreende em tudo. Nós estamos acabando essa live. Estou muito agradecido. De coração mesmo. De coração mesmo. Uma live antecipando o Natal, mas eu não queria deixar de fazer essa live. Semana que vem nós vamos ter uma antecipando também a virada do ano, né? Desde já deixar aqui o meu muito obrigado a todo mundo que passou por essa live. Dizer a vocês, gente, que Pastor Walid, para quem não conhece, né? Passe a segui-lo, tá? Vai ficar gravado, como eu disse. Passe a segui-lo, porque através do Instagram dele vocês vão conhecer melhor essa grande obra que está sendo feita lá na África. E pastor, Fala um eu queria, pouquinho. eu queria só deixar registrado aqui, para quem for ver depois, ou quem está aqui ainda, dia 18 de fevereiro, né, eu fui sozinho na África ano passado, e nesse ano que vem agora, dia 18 de fevereiro, eu e minha família toda, nós estaremos voltando, né, em Guiné-Bissau, que é o país onde nós estamos apoiando. Nós vamos ficar lá um mês. E se você desejar semear nessa viagem, na vida dos missionários, naquele projeto, é só você entrar no meu Instagram, vai ver fotos aí, vai acompanhar. Eu sempre posto, eu presto um relatório no meu Instagram de todo esse projeto missionário dali de Guiné-Bissau. E se você quiser investir, nós vamos estar indo dia 18 de fevereiro. Eu vou estar levando café, queijo para os missionários, porque lá não tem, não acho isso lá, né? Vai ser um grande desafio. Peço as pessoas que estão aí, ore por essa viagem, né? É um trabalho muito lindo com crianças, né? Já tem 17 anos. Eu já estou com o pastor José, trabalhando com ele, acompanhando, já tem 15 anos, né? Como Igreja Batista da Paz, né? Nós estamos bem novos no projeto, mas é um trabalho muito maravilhoso. Esse é um dos projetos que a gente está junto, que a gente está trabalhando junto, mas Deus está levantando a Igreja Batista da Paz para ser um celeiro missionário, um sustento missionário. A gente provavelmente vai estar indo, eu não divulguei, vai de primeira mão aqui, já está conversado com o meu pastor, né? Dia 13 de maio, provavelmente eu vou estar indo lá na Bolívia, eu vou falar sobre isso depois, mas acompanhe o meu Insta aí, e eu sei que você vai fazer parte disso, pelo menos orando, vai ser uma benção. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Pastor, eu não pedi a sua permissão, mas só para as pessoas terem um entendimento da importância que é esse investimento na África, porque às vezes a gente fica muito preso, que não tem condição de fazer. Se o senhor não quiser falar, não precisa, tá Tá bom? bom. Mas o senhor ofertou um carro para a África, correto? Sim, eu ofertei um carro, eu já até esqueci o ano, acho que foi 2018 ou 2019. Sim, Na realidade, a obra de Deus, ela até a oferta que a gente faz, até a oferta, ela é algo dirigido pelo Espírito Santo, que toca no nosso coração, sabe? E sim. a gente vai aprendendo a ser generoso, às vezes por obediência, e acaba a gente sendo generoso. O coração vai abrindo. Quando eu ofertei o carro, né, eu sempre ofertei na África, sempre fiz ofertas. Eu lembro uma primeira oferta minha para Guiné-Bissau, eu peguei meu cartão de crédito, comprei um projetor, eles têm até hoje, um projetor, dividi 10 vezes no cartão e doei esse projetor. Então, teve alguma semente. O carro foi algo muito relevante, foi uma oferta bem sacrificial, era o único carro que eu tinha. E acabou que o meu som tá saindo? Ah, tá, do seu, é o seu. Do Eu tô te meu. ouvindo bem, pastor. Eu tô te ouvindo Tá, bem. meu fundo? Tá. Até acabou a bateria. Eu tirei aqui. Ah, sim. Então,
Quando eu ofertei o meu carro, eu enviei, eu mandei uma mensagem para o missionário e falei, pastor José, estou enviando um dinheiro para o senhor amanhã, na segunda. Ele me devolveu uma mensagem, assim, muito alegre. Depois eu fiquei sabendo do testemunho. Quando eu enviei o dinheiro do carro, eles já estavam orando para Deus enviar o recurso, porque lá em Guiné-Bissau você não assina um contrato, você pega na mão, você cumprimenta a pessoa, tá fechado, terça-feira eu te pago. Então, ele pegou na mão do dono do terreno, porque eles estavam comprando terreno para construir a igreja, a escola e a farmácia. Então eles pegaram na mão do moço e falou assim: eu te dou essa parte em dinheiro e terça-feira que vem te dou outra parte. Quando eu falei que eu estava enviando o dinheiro, eu não sabia. Ele levou o dinheiro para o moço, pagou, o dinheiro que eu enviei era o restante que faltava para quitar o terreno. Eu fui uma resposta de oração de necessidade da missão. Hoje, com um ano, eu fui lá nessa igreja, com um ano, eles levantaram a igreja já recebe mais de 500 crianças no domingo, já tem a escola funcionando com mais de 300 crianças, só nessa igreja, porque Guiné-Bissau tem um projeto de 3 igrejas na capital e 7 ilhas que a igreja está presente, são 22 ilhas habitadas, a igreja está em 7, e uma dessas ilhas tem 5, né, escolas, farmácia, sabe, pastor? Então a oferta que eu dei foi algo assim gerado pelo Senhor e acabou que Deus foi abrindo muitas portas a partir dessa oferta, sabe? Foi algo muito maravilhoso. Pastor, sabe por que eu também estou provocando isso aqui? Porque eu gostaria que eu falasse de números novamente. Você ofertou um carro, né? Vamos citar um valor Meu aqui carro valia, coragem. meu carro valia 19 mil reais. Tá, então vamos dizer aqui, tá, gente? Você fez uma oferta de 20 mil reais. Essa oferta, vamos lembrar novamente aqui, tem 300, está atendendo 300 crianças. Já Porque aumentou às para vezes a gente 500. fala assim, hã? Já é Já 500, já. passou? Já tem Na, 500 na África é crianças. menino igual formiga. Então, às vezes, a gente está muito apegado a algo, a 10 mil, a 15 mil, a 20 mil reais. E aí você faz uma oferta dessa de um carro que está servindo você e sua família. Vamos colocar aqui a nossa família, 5 pessoas. Uhum. Mas de repente eu vou ficar de ônibus, de Uber, que a gente não vai ficar. Quando a gente tem esse coração generoso e nós somos movidos pela obra de Deus, Deus não deixa o justo desamparado. E que a gente faz isso, olha o impacto disso, 500 crianças. Eu só fui Isso é ver o muito impacto maravilhoso. mesmo quando eu fui lá, pastor. Eu É fui muito ver o maravilhoso. impacto, quando eu fui lá. Sabe eu só te interromper aqui, eu acho que é Fica à muito vontade. importante. Eu ouvi pessoas falar comigo assim, por que investir na África, sendo que a gente tem muita necessidade no Brasil? Sim. Se todo missionário, se toda pessoa pensasse assim, o Brasil não teria o evangelho, porque saíram missionários de outro país para cá para investir em um povo desconhecido, né? Então, por exemplo, essas crianças que estão lá, tem muitas delas que não têm pai e mãe mais. E muitas delas têm pai, mas são órfãos de pai vivo. Crianças que são abandonadas, crianças que são abusadas, N situações. Então a igreja se torna pai e mãe dessas crianças e também fonte de alimentação, né? Tem muitas crianças que vão para a igreja, vão para comer. Então, quando a igreja compra um terreno e constrói uma igreja, ela constrói não só a igreja, ela constrói uma farmácia, ela constrói um apoio emocional, ela constrói a escola, a educação, é muita coisa envolvida. A Então, é estrutura, né? algo que quando você vai e vê, você fala, rapaz, o que uma oferta pode fazer num lugar desse? Então, tem sido algo maravilhoso, né? E é isso. O Senhor conhece meu coração, viu, gente? E para quem não conhece, eu conheço o pastor Alídio, não está aqui para falar o que ele fez. Mas o que eu estou querendo usar é o exemplo dele. O quanto isso tem abençoado essas vidas, essas crianças. E a gente pode participar, a gente pode fazer também, tá? Então visita o Instagram do pastor Alide, lá tem toda a prestação de conta, tem todo o trabalho, tem a família do pastor
pastor Tiago, as outras pessoas que estão indo, sabe? Nunca é demais. Que a gente possa estar abençoando, ajudando eles estarem colocando a planta dos pés lá, abençoando aquele povo e trazendo daquele povo também, né, as bênçãos, né, as experiências para compartilhar para a gente entender um pouco mais e poder ter mais esse coração doador, tá? Amém. Então, siga aí esse Instagram desse jovem reverendo, pastor de multidões, Obrigado, pastor. esse Você é homem demais, meu amigo. que, se você estiver lá no fundo do culto e não tiver muito afim de ir para frente, ele começa a falar até o seu CPF. Então, Não, conheça mais vou esse chegar. pastorzão aí, que ele é Vou chegar demais. nesse nível. Pastor, Pastor, quero muito agradecer esse obrigado. povo. O povo ficou aqui Agradece até esse o povo todo final. aí. Agradece aí, por Meu favor. Deus, ô, gente, vocês honram demais, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Só gente top que ficou aqui. Ó, E quero agradecer a todos que entraram, deram aquela olhadinha gospel, aquela sim. olhadinha, né? Deus abençoe todos vocês, né? Que vocês possam crescer em Deus, né? Ser tocados pelo Senhor, que possam Amém. ser referência para a próxima geração, né? Influenciar a próxima geração e Amém. misturar, a gente tem o nome misturado com o nome de Deus, né? Que a gente Amém. possa levar com responsabilidade o nome do Senhor, influenciar Amém. as próximas gerações aí. Em nome de Jesus, muito obrigado por todos vocês. Eu quero agradecer ao pastor Kildre por esse convite. Eu senti muito honrado mesmo. Que Muito bênção. legal, fiquei muito feliz mesmo de participar com vocês. Deus abençoe o senhor, pastor, academia também, raça, Amém. taekwondo, né? Que Deus levante muitos pais para levar os filhos naquele lugar, que eu fiquei impressionado com a entrega da faixa, na formatura, né? A entrega da faixa, eu achei muito legal. Os princípios, a educação, o disciplina, o respeito que o taekwondo ensina. Eu fiquei muito impressionado, que Deus levante vocês para fazer a diferença. Eu sei que tem feito, né? Tem pessoas aí, Amém. campeões brasileiros. Deus abençoe a academia de vocês. E eu Amém. fico muito feliz, tá bom? De fazer parte, de também fazer parte dessa história, de ter você na nossa história, pastor. Obrigado, viu? Amém, meu amigo. Amém. Obrigado. Obrigado, pastora Letícia, essa família maravilhosa. Gente, Amém. siga esse pastorzão, tá? Odete. É um dos grandes pastores da Igreja Batista da Paz. Não deixe de seguir. E a vocês que ficaram aqui até agora, aos que entraram e precisaram de sair, essa live vai ficar salva no Instagram. Vou mandar para o pastor Ali, se ele puder colocar no Instagram dele, vai Vou estar colocar, no YouTube. vou Não colocar no assistiu YouTube. tudo? Então, não assistiu tudo, assista e manda. Porque é sobrenatural. A história de vida do pastor Alídio é um servo do Senhor que a gente aprende com ele todos Amém. os Obrigado, dias. pastor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Estamos Amém. encerrando agora mais uma live Mineiros que Lutam. Deus abençoe. Um abraço. Abraço.